graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 12, a doutrina da salvação, capítulo 5, a justificação. Mas no tópico 1, a aplicação da provisão de Cristo, foi tratado os seguintes assuntos: quais as 4 provisões divinas da salvação? Quais as 2 exigências que tornam impossível a entrada do homem no céu? E hoje, no tópico 2, como obter e conservar a justificação. Amados, a fé salvífica é o único meio do homem tornar-se justo e permanecer nesse estado. Entenda, os efeitos da justificação pela fé abrangem a totalidade da vida do crente. No passado, a fé justificou, libertando inicialmente da condenação do pecado. No presente, a fé continua a justificá-lo, libertando da prática do pecado. À medida em que ele continua na fé, a justificação do crente culminará na glorificação, libertando para todo sempre da própria presença do pecado. Entenda, amados, não devemos esquecer que a salvação é mais do que uma dádiva, é um milagre instantâneo. Além disso, a fé não é uma decisão no sentido de se trabalhar para ganhar a salvação. É a aceitação da salvação como sendo a obra completa de Cristo Jesus. Amém? Em Lucas, no capítulo 18, versículo 13 e 14, diz: o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa. O preço incomensurável que Cristo pagou pela nossa salvação. Este fato em si mesmo é prova mais do que suficiente de que o ser humano é incapaz de conseguir a sua própria salvação. Paulo declara que se o homem pudesse merecer sua própria salvação, logo o sacrifício de Cristo seria totalmente inútil. Gálatas, no capítulo 2, versículo 21, afirma: não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Amém? Entenda, amados, embora alguns crentes aceitem com avidez o convite de Jesus à justificação pela fé, insistem em que a continuação dessa justificação depende da sua perfeição. Lá em Gálatas, no capítulo 3, versículo 2 e 3, diz: quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Um relacionamento contínuo com Cristo, baseado na fé, ajuda o crente em 2 áreas básicas. Primeiro, dá-lhe vitória sobre o pecado. 1 João capítulo 5, verso 4. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Segundo, a fé nos dá a justiça de Cristo. Amados, Paulo, já idoso, achava que nunca seria perfeito, mas descansava firmemente quanto ao seu achado em Cristo, não contando com sua própria justiça, mas sim com a justiça de Cristo. Filipenses, no capítulo 3, verso 9, afirma: e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. Justiça que procede de Deus, baseada na fé. Paulo pregava que a justificação do crente começa com a fé, é mantido pela fé e termina com a fé. Não somente é o ponto de partida da vida do crente, como também é o princípio característico que deve ser a base da sua continuada vida espiritual. Mas a fé não deve ser limitada à experiência inicial da salvação no passado, mas, sim, deve ser mantido no decurso da vida do crente. É uma virtude contínua, que deve ser demonstrada através de um relacionamento com Cristo. A justificação concede ao crente uma nova posição em relação à lei de Deus. Observe, a lei que exigia perfeita obediência para se obter a vida eterna. Evidentemente, ninguém
pôde cumprir esta exigência. A solução divina não foi abolir a lei, mas fazer com que Cristo cumprisse a lei por nós, pois ele pôde obedecer à lei de modo perfeito. Amém? Atos, no capítulo 13, versículo 39, afirma: E por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Em Isaías 59, 2, ensinou que o pecado sempre separa o homem de Deus e vem acompanhado da exigência do castigo divino. Com a justificação, a separação entre o homem e Deus foi transformado em paz com Deus. E a ira de Deus contra nosso pecado foi removida legal e completamente. Amém? Em Romanos, no capítulo 5, versículo 1, diz: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Colossenses, no capítulo 2, versículo 13 e 14, compara os nossos pecados como um registro de uma cobrança, escrito no pergaminho. Nos dias de Paulo, amados, era costume pregar o pergaminho de uma dívida na porta da casa do devedor. Quando a dívida era saldada, o pergaminho era mergulhado numa solução química que apagava o escrito, deixando assim o pergaminho totalmente limpo e pronto para ser usado de novo. Paulo diz que a nossa dívida não foi pregada na porta da nossa vida, mas sim na cruz de Cristo, onde ele pagou o preço por essa dívida. Tendo pago a dívida, devolveu-nos o escrito de dívida da nossa vida, completamente purificado pelo seu sangue. Assim, a lei não tem nenhum direito sobre a vida do crente, não havendo mais quaisquer empecilhos de comunhão com Deus. Mediante a justificação, todo crente recebeu a provisão divina para ficar livre da culpa pessoal. Está lá em Hebreus, no capítulo 9, verso 14. Mas entenda, amados, observe que talvez esse possa ser o seu caso. Muitos crentes ainda sofrem a falsa culpa ou acusação, porque não se apropria dessa provisão. Como o crente pode aplicar essa bênção da justificação na sua vida? Para responder essa pergunta, consideraremos a causa do sentimento de culpa pessoal. O homem sente-se culpado quando continua pensando que A. Cometeu o mal, que é faltoso, e B. Que deve ser castigado, que deve pagar pelo delito. Assim, amados, feita a confissão, não tem lugar para novo sentimento de culpa sobre o pecado confessado. O crente que, por falta de fé, permite sentimento de culpa quanto a pecados já confessados e abandonados, será vítima de frustração. Às vezes, esses sentimentos de derrota é aplicado por fontes externas, tais como amigos íntimos, entes queridos que não perdoam, e etc. E para nós encerrarmos nossa aula de hoje, Romanos, no capítulo 8, versículo 33 e 34. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu. Assim, a justificação não somente nos liberta da culpa do passado, como também nos livra de todo o temor do futuro. Porque uma vez justificados por Deus, o crente pode saber nesse exato momento que é salvo. Ele não precisa esperar até a consumação dos séculos para ver se ele foi bom para merecer a salvação. Amém? Então, na próxima aula, capítulo 6, a regeneração, tópico 1. O que é regeneração? Vamos responder as seguintes questões. Qual a definição de regeneração? Como o crente tem duas naturezas ao mesmo tempo? Amém, amados? Então, observe, nós estamos encerrando a parte da justificação. Próxima aula, nós vamos falar sobre regeneração. E nós esperamos que você esteja entendendo sobre esse assunto. Pedimos a ti que, se você tiver alguma dúvida, que você deixe ali nos comentários a sua dúvida para nós estarmos te respondendo e auxiliando para que você esclareça esses questionamentos. Amém? Se você gostou, deixe aí o seu like. Não esquece de fazer também os comentários e de divulgar o canal. Vamos alcançar o maior número de pessoas para o reino de Deus.
porque essa é a nossa missão, de ir por todo mundo e pregar o Evangelho. E nós contamos com o seu auxílio. Amém? Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.